Olá, hoje o Salmo 43. Vou ler para vocês. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Perceba que nesse salmo é como se o salmista estivesse dentro de casa e ele está olhando para o mundo do lado de fora e ele fala, olha, livra-me desta nação. É como se ele aqui dentro, fechado, estivesse dizendo, lá fora não tem nada que me interesse, não tem nada que eu deseje ou que eu queira. Lá fora não tem absolutamente nada para mim. Aqui dentro está tudo que me interessa. Tudo que é importante para mim está aqui dentro. Ele se fecha dentro de casa com esse pensamento. Perceba que o próprio Cristo vai nos dizer que no momento das nossas orações nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta. Isso nos fala sobre intimidade, sobre a nossa privacidade com Deus que nós servimos. Somente nós e Deus, e é disso que ele está falando. Nós vivemos no mundo em meio à sociedade, mas tem momentos que nós precisamos entender aquilo que verdadeiramente importa para nós e nas nossas vidas. E é isso que ele está fazendo. Ei, lá fora existe uma nação diferente, lá fora existe todo tipo de vida lá fora que não me interessa. Tudo que eu quero é aqui dentro. E agora ele vai passar a descrever aqui dentro aquilo que é importante para ele e aquilo que ele quer. Ele fala o seguinte: tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Então, e agora ele entra no verso 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao seu santo monte e aos teus tabernáculos. Olha o que ele está dizendo. Agora que ele está aqui dentro, como se ele se afastasse do mundo, de tudo lá fora. E aqui dentro, ele faz uma oração. E ele fala o seguinte: envia a tua luz e a tua verdade. Jesus é a luz desse mundo. E ele próprio declarou: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. O texto continua e fala o seguinte: para que me guiem. Jesus é aquele que veio para nos guiar. Jesus é aquele que veio como nosso mestre, como nosso Senhor, para nos conduzir por um caminho que nós não conhecíamos, para nos levar a um caminho de vida. Por isso que ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que ele faz. Ele nos leva por lugares que nós não saberíamos por nós próprios como ir ou como chegar. E depois ele vai dizer: eu venci o mundo, e porque eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. Ele é o nosso guia, ele é o nosso pastor que vai nos conduzir até pastos verdejantes e águas tranquilas. E ele fala assim, ó, e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O santo monte é o monte da cruz. O santo monte do Senhor é lá, porque é na cruz que eu me reconecto em Deus. Estávamos distantes de Deus e Jesus veio para poder nos unir novamente ao Pai. E é na cruz que ele faz isso. A cruz para aquele que é cristão, a cruz para aquele que quer ter um relacionamento com Deus não é uma opção, é o único caminho. Não tem outro caminho a não ser esse, a cruz de Cristo. É lá que nós nos encontramos. Eu costumo falar que a cruz de Cristo é o ponto de encontro do ser humano com Deus. Às vezes, quando eu vou com os meus filhos, quando eles eram menores, em algum lugar, por exemplo, como um parque de diversões, que tem muitas coisas que podem chamar a atenção deles e fazê-los se perder de mim, a primeira coisa que eu sempre faço é marcar um ponto de encontro. Filho, se você se perder, se você olhar para um lugar ou para outro e não me encontrar, porque você saiu correndo atrás de uma coisa ou de outra, e se você não me achar mais ao seu lado, o nosso ponto de encontro é esse. Venha para cá, porque eu estarei aqui esperando por você. A cruz é o nosso ponto de encontro com Deus. É ali que nós nos encontramos com Ele. Se por algum motivo, ao longo das nossas vidas, distraindo com tudo aquilo que o mundo tinha, nós nos perdemos dele. Nós temos um ponto de encontro. E esse é a cruz. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu aqui dentro, fechado, aqui dentro, sem mais nenhuma influência lá de fora, é isso que eu quero para mim. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu.
Perceba, Ele é a minha grande alegria. Embora essa parte esteja escrito no final, Ele é a minha grande alegria, eu entendo que esse é o começo da nossa caminhada. Nós só vamos encontrar esse Deus que se fez homem numa cruz se Ele verdadeiramente for a nossa alegria. Eu só vou conseguir me separar do mundo lá fora se eu colocar em Deus a minha alegria. E perceba, muitas vezes a alegria ela não vem de forma espontânea. Quantos de nós não tínhamos coisas das quais nós gostávamos e ao longo do tempo deixamos de gostar? Ou tinha coisa que nós não gostávamos, mas ao longo do tempo aprendemos a gostar. Então, quando fala que Deus é a nossa alegria, existe em nós a capacidade de fazer com que Deus realmente ocupe esse lugar. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da nossa alegria. E por fim, o texto termina e fala o seguinte, novamente aquilo que nós comentamos ontem. Porque estás abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Perceba que nós determinamos para nós mesmos quais serão as fontes para nós. Qual vai ser a nossa alegria, qual vai ser a nossa esperança. É disso que fala esse texto. Esperança. É aqui quando eu me fecho de todas as vozes do lado de fora para ouvir a verdadeira voz, aquela que me guia, que me orienta e que me conduz. Até onde? Aos passos verdejantes. Até onde? Até a vida eterna, eternamente na presença desse Deus. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.